Hoje falaremos sobre a dificuldade de muitas pessoas em atrair um relacionamento. Tem 4 pontos principais a se olhar, que é a despolarização, quando a gente não está no lugar certo, como feminino ou masculino, a postura infantil, quando estamos ligados ou ressentidos com traumas e coisas de infância, quando você é empoderado, quando você já se sente completo, e daí você não precisa de ninguém do seu lado. E os relacionamentos anteriores que têm que ser honrados e reverenciados para que você possa ir para o novo. Nós, como pessoas, nós temos pai e mãe dentro de nós. Porém, para que a mulher ela evolua e se torne uma adulta pronta para um relacionamento, ela tem que estar na esfera do feminino, da sua mãe, com todas as qualidades que o feminino traz, e os homens também. E esses 2 polos, feminino e masculino, são polos, né? É como um ímã. Um ímã tem a parte positiva e negativa, e para elas se aproximarem, elas precisam ser diferentes. Então, aí reside hoje em dia o grande problema das pessoas conseguirem atrair o sexo oposto. Se a mulher estiver na esfera do pai, muito mais no masculino, e hoje é muito comum isso, né? A gente fala muito sobre as mulheres empoderadas. Mulheres empoderadas são aquelas mulheres que já trazem dentro de si tudo, elas sentem que elas estão completas. Então, não existe espaço para o outro polo estar do lado dela. Então, sem existir espaço, é óbvio que ela fica indisponível para um relacionamento. Isso tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, aquele que é empoderado, né? E eu admiro muito essas mulheres que muitas vezes criam seus filhos sozinhos, fazendo o papel do homem e da mulher, mas muitas vezes elas realmente se tornam indisponíveis para uma relação, porque elas já estão completas. E para que esse relacionamento, para a relação afetiva, para o amor acontecer, é muito necessário que cada um traga a sua parcela. Homens e mulheres não são iguais. Eles funcionam de formas diferentes, eles têm características diferentes, e daí vocês podem me perguntar, e os casais homossexuais também eles vão trazer cada um uma energia diferente e uma função diferente dentro do relacionamento. Então os homens normalmente, desde da idade da pedra, ele traz qual função? A função do ir para fora, da ação, da decisão, do desafio, enquanto que a mulher traz aquele ir mais para dentro, a presença, o acolhimento. E para se funcionar uma relação e para acontecer a aproximação, é muito importante que cada um esteja no seu lugar, ocupando sua função. Outra questão muito comum que impede a aproximação de outras pessoas para uma relação afetiva é quando eu tenho uma postura infantil, quando de alguma forma eu não estou olhando para frente, eu não estou no aqui e agora, eu estou olhando lá para o passado e para tudo que aconteceu na relação com os meus pais, ou talvez identificada com a relação de algum ancestral, avós, bisavós, enfim, eu não estou disponível. E ainda quando eu trago traumas da minha infância e eu fico infantilizado, sempre ressentido num relacionamento. Então, isso faz com que as outras pessoas não sintam a atração, a vontade de se aproximar de você. Uma mulher ou um homem solteiro, eles têm que estar no máximo do feminino ou do masculino deles para que o ímã se atraia e que a partir daí possa acontecer uma construção, porque relacionamento não é uma ilusão, é uma construção, né? O que faz muitas pessoas também não conseguirem ir adiante num relacionamento, porque elas querem que aconteça exatamente aquilo que elas imaginam dentro da cabeça delas e não estão olhando para o aqui e agora com a finalidade de construir essa relação.
para que um relacionamento aconteça, além da construção, é importante que exista uma dependência, não uma dependência afetiva, uma codependência. A dependência de saber que um precisa do que o outro não tem. Então, o que costuma acontecer comumente nas relações? As pessoas estão sempre frustradas, decepcionadas, porque as coisas não acontecem daquele jeito que elas imaginavam. E elas imaginam uma coisa, elas idealizam um amor, ou elas idealizam que o homem ou a mulher tem que ser assim ou tem que ser assado. E o que vai acontecendo? As pessoas não se olham e não vão para a vida para construir essa relação, validando o que o outro tem e que eu não tenho. Então, o homem normalmente é mais decisão, ação, é razão. Além desta questão da polarização, que cada um tem que estar no seu polo, cumprindo sua função, outra questão que às vezes não dá espaço para que alguém se aproxime é quando eu estou ligada aos meus relacionamentos anteriores e eu não fechei aquelas relações de uma forma adequada, com gratidão, com respeito, com humildade. Então, como é que eu posso dar espaço para alguém se aproximar ou chegar perto de mim se eu não resolvi as minhas questões passadas, que podem ser relacionadas a relacionamentos meus, e também pode ser que eu esteja exatamente entre meus pais, porque eu sentia que de alguma forma, inconscientemente, eu tinha que ficar entre os dois para que tudo ficasse em harmonia. Desse jeito também não estarei na disponibilidade de uma relação. O movimento de amor à segunda vista, que é o que diz Bert Hellinger, amor à segunda vista, significa quando eu saio daquela paixão, que ela é muito legal, muito gostosa, vem no começo, mas ela é ilusão, e eu consigo enxergar o outro exatamente da forma que ele é, respeitando e aceitando ele e aceitando o que ele tem para contribuir naquela construção de relação. Então, o amor à segunda vista é aquele amor saudável, aquele amor que dá certo, aquele amor que os dois podem estar na vida olhando na mesma direção, estando do mesmo tamanho e caminhando juntos para construir uma coisa muito bonita. Tá. E o que eu posso fazer para saber isso? Através de uma constelação, eu posso entender aonde que eu estou, se eu estou no meu lugar, dentro do meu sistema, se eu estou identificado com alguém do meu sistema, e eu tenho que pesquisar meu sistema de crenças, que são aqueles que são trazidos da minha família. Se eu acho que os homens não prestam, se eu acho que as mulheres são fracas, enfim, todas aquelas crenças vindas do sistema familiar, elas estão dentro de nós como se fosse um chip. E que nós podemos mudar. Na medida que nós começamos a tomar consciência de tudo isso, é possível ir mudando essas crenças e fazer um pouco diferente para ir para uma relação. Então, se você está no seu lugar, se está de bem com o seu sistema, investiga por meio do autoconhecimento o seu sistema de crenças. Não se sente totalmente completo, porque aquele que é empoderado não dá espaço para o outro. Você está pronto para uma relação. É um caminho que você tem que fazer de investigação, um caminhar muito único e seu. Se você realmente estiver afim, vale a pena você trilhar. Se você se relaciona com uma imagem de relacionamento, você está fechado para uma relação. E no próximo vídeo falaremos sobre as dores e sofrimentos da vida e como enfrentá-las, inclusive sobre a diferença entre elas. Então já ative o sininho, se inscreva no canal para não perder.